Muito boa noite a todos. São 21 horas em Muzambinho. Hoje, dia 26 de fevereiro de 2021. Quero justificar aqui a ausência aí de quarta e quinta-feira, porque estava participando de um processo de defesa de um mestrado e foi puxado os 2 dias e eu tive que me ausentar aí por cansaço físico mesmo. Cansaço físico e mental, a gente fica muito cansado, fica esgotado e não consegue, e tem que dormir para estar repondo as energias. Mas já estamos firmes aí com o projeto Evangelho das Quatro Paredes, tá? Peço perdão aí a todos, desculpas, né? Não perdão por essas 2 faltas aí, quarta e quinta, mas nós vamos retomar novamente, firme, de segunda a sexta, das 21 às 22 horas, com o projeto de forma normal e de forma regular também. Tá bom? Então quero desejar uma boa noite a todos, já uma sexta-feira abençoada. E nosso amigo Matheus Souza tá mandando um e aí, Valdir. Beleza, Matheus? Deus abençoe. Então você está sintonizando com a gente aí no projeto Evangelho das Quatro Paredes. A nossa missão aqui do Evangelho das Quatro Paredes é pregar a palavra do Senhor de uma forma simples, clara. É uma pregação meio com ensino no meio, de uma forma expositiva, mas sempre de uma forma literal, para que as pessoas aprendam a palavra do Senhor, o Evangelho, e venham a conhecer a Cristo pela palavra do Senhor, venham converter, venham passar pelo processo do novo nascimento, da conversão, e tornem-se cristãos, né? E escolhidos aí pela graça do Senhor. A nossa missão é evangelizar, semear o Evangelho fora da igreja, fora das 4 paredes da igreja, ali das nossas igrejas. Então a missão é levar o Evangelho, a palavra de Deus às pessoas, cumprindo o convite por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, que está no livro de Marcos 16, versículo 15, em consonância com Romanos 10, 17, que diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Nosso projeto aqui, irmãos e amigos, ele não tem compromisso com denominações, embora eu faça parte de uma denominação, tá? Sou cristão, professo, mas nós não defendemos aqui as placas de igrejas, defendemos somente o Evangelho de Cristo e somente as doutrinas bíblicas, somente a doutrina bíblica, não uso e costume, não dogmas. Isso não faz parte daí da nossa ética aqui, ética bíblica, certo? Nosso compromisso somente com o Evangelho, não tem um compromisso com política, nem com direita, nem com esquerda, nem com centro, nem com ninguém. Não estamos aqui para aparecer, para se autopromover, para se sentir melhor que os outros, e nem piores também. Estamos aqui simplesmente num projeto que eu tinha idealizado já há muito tempo, de levar o Evangelho para as pessoas de uma forma clara e simples, para que as pessoas venham conhecer a palavra do Senhor, né? Sem custos, sem viés financeiro, somente pregar a palavra do Senhor mesmo, orar pelas famílias. Nós temos às 21h15 a oração pela família, onde nós oramos por todas as famílias, e instruindo as pessoas aí dentro das Sagradas Escrituras, né, que é muito importante nós conhecermos a palavra do Senhor. Elas testificam do Senhor e é por ela que as pessoas se convertem, tá? As pessoas não convertem porque o pastor prega bonito, porque fulano é cheio do Espírito Santo, porque fulano fala em língua estranha, profetiza, não. As pessoas convertem ao ouvir o Evangelho, a palavra de Deus. Essa palavra, o verbo, o logos, essa palavra penetra no ouvido. Romanos 10, 17, sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. E ela vai mudando a pessoa de dentro para fora, e acontece o novo nascimento, acontece a conversão. Aí a pessoa vai para a igreja que ela quiser, que ela achar melhor, que ela entender que é melhor. Então essa é a nossa missão, uma missão que eu já venho trabalhando nela há bastante tempo, há bastante anos, bastante tempo que a gente já está nessa jornada, de estar pregando o Evangelho, que é uma coisa muito boa, né? Aproximar o homem de Cristo, do Espírito Santo de Deus,
mostrar para ele o caminho da verdade, né? A verdade contida na palavra do Senhor. São 21 horas e 4 minutos. Hoje eu quero falar sobre as provas e a certeza do amor de Deus, que está registrado no livro de Romanos, no capítulo 8. Uma mensagem bastante clássica, mas uma visão um tanto quanto diferente. Que Paulo, quando está escrevendo essa carta aqui no ano 55, 56 ou 57 da nossa era cristã, agora do século I, ele aponta para os cristãos ali que estão em Roma, uma das igrejas. Ele escreveu essa carta, na realidade ele ditou e alguém escreveu para ele, tá? Eu vou te passar o nome de alguém agora mesmo. E ele fala claramente aqui das lutas, das provações e tudo mais. Porque o cristão, ele sempre está enfrentando lutas. A vida do cristão é uma plena guerra. É uma guerra do espírito contra a carne, né? É uma guerra, é uma batalha. Mas o cristão sempre é vencedor, porque quem está com ele é maior. Quem habita nele é maior. A Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo desse Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Divina. O nosso Deus, ele não habita em templo feito por mão de homens. Igrejas são muito bonitas, templos são muito bonitos, tudo mais. Mas o maior templo é você. O templo especial é você. Somos nós. Somos templo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu ali no dia de Pentecoste, ele desceu para habitar a vida das pessoas, para transformar as vidas das pessoas. Ele que provoca o novo nascimento. Ele faz o novo nascimento acontecer a partir do momento em que o homem acredita na palavra do Senhor. Então é muito interessante nós conhecermos a palavra do Senhor dessa forma, real, verdadeira, clara, límpida, né? E que transforma, e que vem transformando vidas, vidas e mais vidas. Vem tirando o homem do lamaçal do pecado, a mulher do caminho das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da mentira, do furto, do roubo, da cadeia. E vem mudando vidas, vem centralizando lares, vem abençoando. Um homem, uma mulher que é templo do Espírito Santo, ele é outra pessoa. Ele é outra pessoa. Nele tem o amor de Cristo. Um amor infindável. O amor que não acaba. O amor que a cada dia tem mais amor ainda. Que é o amor de Deus para com o homem. Então isso é muito interessante. Nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos usar Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39 nessa noite, tá? Que fala as provas e a certeza do amor de Deus. Nós precisamos ter certeza desse amor de Deus nas nossas vidas. E nós sabemos que Deus nos amou a esse ponto, né? A ponto de enviar Jesus, seu Filho, para morrer na cruz do Calvário por todos nós. Nosso irmão Vitor Fernandes assistindo a gente, a Alessandra assistindo a gente, a nossa irmã Loura Dias, lá da cidade de Cabo Verde, assistindo a gente também. E eu quero me desculpar novamente aqui, quarta e quinta eu não pude fazer as lives. Eu estava defendendo a dissertação de mestrado. Na quarta, isso. E na quinta eu tinha uma outra entrevista de manhã. Então foi puxado. Não, a entrevista foi hoje. Estava puxado, eu tinha que terminar esse material. Eu passei horas e horas estudando, preparando. E tudo isso foi me deixando cansado. Eu cheguei e fui dormir direto para poder estar descansado para outro dia. Mas nós vamos seguir firme aí, das 21 às 22, com o projeto Evangelho dentro das quatro paredes. E você pode estar nos ajudando aí a divulgar, curtindo os nossos vídeos, indo lá no YouTube, Ivaldir Donizete Chagas, revendo as mensagens, passando para os amigos, tá? Nós vamos orar agora pela família. Eu quero orar pela sua família, pelas nossas famílias. Essa oração a gente faz todo dia, uma oração simples. Orar é falar. E falar com Deus, né? Em nome de Jesus. Todas as orações têm que ser feitas em nome de Jesus, tá, pessoal? Porque é Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele é o nosso mediador. Para que Deus venha abençoar as nossas famílias, os nossos familiares,
né? Seja na área financeira, seja na área da saúde, para que o Senhor venha curar as enfermidades do nosso lar, seja na área espiritual, para que Deus venha salvar os nossos familiares, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha abrir porta de emprego, que o Senhor venha encaminhar tudo certinho, que nós possamos ser uma família verdadeira, cristã, arraigada na palavra do Senhor, uma família que obedece a Deus, obedece ao Evangelho, uma família que os pais obedeçam aos filhos, ou seja, que os filhos obedeçam aos pais, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, que haja equilíbrio, que haja paciência. Nós estamos precisando de muita paciência nesses últimos dias, né? Bastante paciência. Que saia do nosso meio a inveja, a ira, o ódio, a raiva, a vingança, né? As enfermidades, que tudo isso não pode pertencer à nossa família. A nossa família, ela é coberta com o sangue de Cristo. E ela precisa ser uma família unida, onde as pessoas se amem, se perdoem, as pessoas sejam tementes a Deus, a palavra de Deus, ao Evangelho. Então nós vamos orar pela tua família, pela minha família, pela família brasileira, pela família em todo o mundo, para que o Senhor Deus venha, através da sua palavra, do Espírito Santo, transformar essa família, trazer de volta os que estão afastados, curar os que se encontram enfermos. Nós vamos colocando as nossas necessidades nas mãos do Senhor. E o Senhor que ouve as nossas orações, esses dias eu falei de Zacarias, né, o pai de João Batista. Zacarias era um homem velho, e Isabel era uma mulher de idade também velha, ela era estéril, não podia ter filho, mas Zacarias estava orando secretamente para ter um filho, sabendo que a mulher dele era estéril. A oração do impossível. Deus faz coisas impossíveis na tua vida e na minha vida. Basta nós acreditarmos. E ninguém sabia que Zacarias estava orando, a não ser Deus. E o anjo apareceu para ele lá, o anjo Gabriel, e falou: o Senhor, Deus, ouviu a tua oração. Então Deus ouve as nossas orações. Por menor que seja, por mais simples que seja, o Senhor ouve as nossas orações. Eu acredito, eu creio, que Deus ouve todas as orações que eu faço pela sua família e pela minha família, por todos nós. Então ele estava orando por uma coisa impossível, orando por uma mulher estéril dar à luz. Isso é meio impossível até hoje, né? Mas tudo que é impossível ao homem é possível a Deus. Então eu quero que você ore, tá? Pela sua família, ore pela minha. Vamos orar pelos nossos primos, primas, sobrinhos, tio, tias, avós, cunhados, sogros, sogras, genro. Orar por todos, colocar todos eles nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa na vida de cada um, que é a obra da salvação, da cura, da libertação. Tá certo? Vamos orar? De forma simples e humilde. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui na tua presença nesse momento singelo e simples, Senhor, para dirigir a ti essa oração simples e humilde. Primeiramente, Senhor, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, porque entendo, Senhor, que tenho falhas, temos fraquezas, mas entendemos também que somos perdoados por Ti, Senhor, e o Teu sangue nos purifica de todo e qualquer pecado. Pai bendito, peço perdão para entrar na Tua presença, chegar na Tua presença nesse momento, juntamente com todos os internautas aqui, nessa oração intercessória pelas nossas famílias, todos os nossos familiares, cada um deles, Senhor, que o Senhor conhece, sabe das necessidades de cada um, que cada um precisa. Mas eu quero orar a Ti, Senhor, apresentando cada um nas Tuas mãos, para que o Senhor venha salvá-los, que o Senhor venha curá-los, que o Senhor venha encher cada coração com o Teu Santo Espírito, com a Tua graça, com o Teu poder, que o Senhor venha curar as enfermidades, que o Senhor venha tirar do nosso meio tudo aquilo que lhe desagrade, Senhor, que lhe desagrade, e venha encher-nos com o poder do Teu Santo Espírito. Pai eterno, toda a família, todos, ó Deus, crianças, recém-nascidos, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todo e qualquer grau parentesco nosso, que o Senhor venha estender as suas mãos, ó Deus, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo a salvação, o perdão do pecado, a alegria.
o temor, Senhor, e que nós possamos estar te servindo e te adorando. Assim, meu Deus, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Eu creio. Amém. 21 horas e 14 minutos. Vamos fazer um prefácio aqui, pessoal. Essa epístola aos Romanos, ela é uma carta que foi escrita à igreja que está em Roma. Paulo escreveu ela no ano 55 a 57. E é uma carta muito interessante. Ela é considerada a epístola com o mais importante legado teórico teológico no Novo Testamento. Ela foi escrita quando Paulo estava em Corinto, na Grécia. Ele estava hospedado na casa de Gaio. E ela foi transcrita por um escriba chamado Tércio de Icônio. É uma carta muito interessante para nós estarmos meditando nessa palavra. Ela é uma carta que fortalece o cristão, né? A carta aos Romanos. O Senhor Jesus fala das grandes bênçãos de Deus, da salvação em Cristo, da salvação pelo Evangelho. Paulo, aquele Paulo que era Saulo de Tarso, que era um centurião romano, um judeu zeloso, um advogado, um cara rico, que se converte, um perseguidor de cristão. E depois de Jesus aqui, no Novo Testamento, Paulo é o que escreve mais. Ele escreve 17 cartas. Ele evangeliza nas viagens missionárias que ele faz. E ele esparrama o evangelho para o mundo afora. Depois de Paulo vem Filipe. Depois vem Timóteo. São os grandes evangelistas. Filipe ficou mais próximo de Jerusalém. Paulo, devido às prisões e perseguições, ele navega mais longe. Ele escreve essa carta em Corinto, mas a igreja que está em Roma. Paulo esteve preso em Roma. E provavelmente Paulo morreu lá em Roma, com quase 80 anos, muito doente, já não enxergava direito. Paulo pagou caro pelo Evangelho, pelo amor a Cristo. A Loura Dias Tina Gente e também o Antônio Donizete Dias. Obrigado. Vamos ler então? Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 39. A prova e a certeza do amor de Deus. O homem precisa ter prova, precisa ter certeza desse amor de Deus. Então Paulo diz aqui no versículo 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a confiança de Paulo em Deus. Que nós diremos, pois, a essas coisas? Todas essas coisas, todas as coisas, todas, não são nada diante do poder de Deus, diante do grande amor de Deus. Se Deus é por nós, afirma Paulo, quem será contra nós? Nada pode ser contra o cristão verdadeiro. Nada, 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 nada. Nada vence o cristão verdadeiro. Nada derruba o cristão verdadeiro. Passa por umas lutas aí, umas provas, né? Umas tribulações, uns probleminhas financeiros, problema familiar, problema no trabalho. Mas isso é natural e normal e vai continuar passando. Mas ele afirma aqui, ó. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, irmãos romanos? Não está falando para judeu, não. Falando para gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque se Deus é por nós, olha o que ele fala no versículo 39. Aquele que não poupou o seu próprio filho, se Deus, ele não poupou Jesus, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, as bênçãos de Deus, ele está dizendo aqui que Deus é maior do que tudo e do que todos. Ele está falando da grandiosidade de Deus. A Vilma acabou de entrar, minha irmã, lá na cidade de Mococa. Está mandando boa noite. Ele está falando da grandiosidade de Deus. E às vezes nós, irmãos, na nossa pequenez, na nossa falha, na nossa simplicidade, nós diminuímos Deus junto com nós. Achamos que Deus é pequenininho. Que Deus é o Deus, esse deusinho. E Deus não é um deusinho. O nosso Deus é o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. O que criou o homem, que deu vida ao homem. É o Deus que nos ama.
É o Deus que sabe de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E como eu falei antes aqui, no prefácio, é o Deus que ouve a tua oração. Como ele ouviu a oração de Zacarias, marido de Isabel. Eu estou invocado com essa oração de Zacarias, de segunda-feira para cá, porque Zacarias estava orando e ninguém sabia. E a mulher dele era estéril e era de idade. Era impossível aos nossos olhos, aos olhos humanos, uma mulher naquela idade dar à luz. Como era impossível para Sara dar à luz? Como era impossível para Penina dar à luz? Ana, melhor dizendo. Mulher de Penina, que é a mãe de Samuel. E Sara, mulher de Abraão, mãe de Isaac. Lá, Deus havia prometido para Abraão, certo? Nos outros dois casos, Deus não prometeu, mas eles oraram. A oração secreta. Só o anjo que revelou. A hora que o anjo apareceu lá dentro do templo, o templo de Jerusalém, ele estava queimando incenso, porque ele era sacerdote. Ele falou, ó, Deus está ouvindo a tua oração, Zacarias. Tua mulher vai ter um filho. Então ele estava pedindo coisas impossíveis. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que ressuscita os mortos. É o Deus que abre o mar vermelho. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que nos ama, a ponto de dar seu filho para morrer na cruz por nós. É o que o Paulo está falando aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Jesus, antes por todos nós o entregou, por todos nós. Humanidade inteira. Não entregou Jesus só para os crentes da Assembleia de Deus, dos Adventistas. Não, por todos nós. Todos nós. Paulo está falando aqui para uma igreja que está em Roma. O século I aqui. Está escrevendo para uma igreja lá em Roma. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você acha que Deus vai deixar de te abençoar? Não, ele vai te abençoar. O Senhor nos abençoa segundo a sua vontade. A vontade de Deus. E não a nossa. E não a nossa. Eu posso provar isso. Depois dos juízes, vieram os reis. Na cronologia bíblica. O último juiz foi Samuel. E o primeiro rei foi Saul. O povo ficou insatisfeito com os juízes, com os sacerdotes. Naquela época tinha um sacerdote e os juízes. Eles invocaram, porque os vizinhos, os povos vizinhos tinham reis, e eles cismaram da mão que era bonito ter rei e que era legal. O José, Natal, Luiz, vendo a gente aí. Obrigado. Josué. Me desculpa, Josué, porque a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a visão, né? Aí tem que chegar perto. E eles pediram um rei. Samuel ficou chateadíssimo. Foi juiz. Ele era sacerdote. E ele ficou chateado. O povo pediu um rei. Deus deu um rei para ele. Saul. Saul só fez coisa errada. Depois veio o rei Davi. Já fez tudo certinho. Então muitas vezes nós estamos numa condição e nós oramos pedindo outra condição. Nós temos algumas coisas, mas nós queremos mais coisas. Né? Nós queremos coisas simples. Na oração que eu falei de Zacarias, ele pediu uma coisa impossível. E Deus atendeu. Porque Deus nos atende. Segundo a vontade de Deus. Tá? Porque às vezes nós não sabemos pedir. E às vezes nós pedimos errado. Pedimos errado. Deus falou para Salomão, né? Salomão, pode pedir o que você quiser que eu te dou. Aí Salomão pediu sabedoria para guiar o povo. Bem depois de Davi, né? Depois de Davi tem uns irmãos que entram no meio lá, deu uma problemada danada. Mas Salomão era o herdeiro e ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria e deu muita riqueza para Salomão. Salomão é considerado biblicamente um dos homens mais sábios da face da terra. Além disso, Deus deu muita riqueza para Salomão.
Então ele volta aqui a colocar o cristão numa condição ótima, excelente, uma condição boa, uma condição de firmeza, uma condição de fé, uma condição de vitória. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem vai se levantar contra os escolhidos de Deus? Paulo está falando. Quem? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo está falando aqui que você é um eleito, que eu sou um eleito, que nós somos eleitos, chamados, eleitos, escolhidos de Deus. E quem tentar contra nós não vai resolver, porque o que está conosco é muito maior do que o que está com eles. É Deus quem os justifica. Fico pensando, esperando o povão te justificar aí, que ninguém te justifica não, tá? Pelo contrário, as pessoas querem te ver derrotado. A Juliana com o João assistindo a gente aí. Obrigado, João. Obrigado, Juliana. As pessoas querem te ver para baixo, as pessoas querem te ver quebrado financeiramente, as pessoas querem te ver derrotado, as pessoas têm inveja de você. Certo? Tem mesmo. Quem não tem o Espírito Santo dentro do seu coração, o coração dele é um caminho aberto para o mal, para a inveja, para o ciúme, para a maldade, para a fofoca, para a rixa. As pessoas andam odiando uns aos outros, se engalfinhando uns aos outros, para a violência. Por quê? Porque não são templo do Espírito Santo de Deus. O homem, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é amor. Amor, amor, é amor. Um amor que transborda. É uma fonte de água viva. É uma fonte de água que não seca. Então, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Você não é cristão porque você é bonzinho. Você não é cristão porque você é bonito. Você não é cristão porque você é melhor que os outros. Você é cristão porque Jesus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te elegeu. Tá? Você é um eleito de Deus. Não é pela tua bondade, não. E não adianta querer ser bonzinho, porque o homem não é bonzinho. As pessoas não são boazinhas. Principalmente se não tiver Jesus, né? Ele não é bonzinho mesmo. Aí atacando o outro na justiça, é um matando o outro, um passando o outro para trás. É complicado. Eles não têm temor de Deus. Fazer o mal, praticar o mal para quem não teme a Deus, ó, é a mesma coisa que nada. Quem teme a Deus pensa. Quem teme a Deus raciocina. Entende que qualquer pessoa é o seu próximo, que ele tem que amar o seu próximo. Então Paulo está colocando o eleito aqui, o justificado. Uma coisa. E o Senhor escolhe quem Ele quer, tá? É prerrogativa de Deus, da soberana vontade de Deus, escolher quem Ele quer para salvar. Tá? E é os tranqueiros que Ele chama mesmo. Quanto mais tranqueira, o Senhor transforma. O Senhor liberta, o Senhor muda o caminho, muda a vida. O homem não é bonzinho. E não adianta querer ser bonzinho. O homem tem que ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. E ele fala que quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode intentar contra você? Dessa forma aqui, ninguém pode. Da forma que o Paulo está colocando aqui em Romanos 8, ninguém pode. Eles podem tentar, mas não vão conseguir. Porque o nosso Deus é maior. O nosso Deus é o Deus do impossível. Certo? O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus que ouve as nossas orações, responde às nossas orações. A todo momento está nos abençoando, dando vida, dando vitória. Né? Até parece que não, tem hora, não parece? Vem essas crises, crise financeira, crise na família, crise no trabalho, mas você está sempre vencendo. E com certeza. E com certeza. Ele fala que é Deus quem o justifica. É o Senhor Jesus que justifica. É o sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário que justifica você, a tua salvação e a tua vida eterna, tá? Não é a tua igreja, não é o teu pastor, não é as doutrinas, não justifica nada. É o sangue de Jesus que nos justifica. Aquele sangue foi derramado por toda a humanidade, por você e por mim e por nós. E ele fala aqui no versículo 32, quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou,
Foi Cristo que morreu por você. Não foi outro. Os outros deuses, eu falei esse dia aqui, os deuses das nações aí, eles morreram e estão lá debaixo da terra até hoje. Ou algum ressuscitou? Conhece algum deus que ressuscitou aí? Não. Não ressuscitou mesmo. E alguns que ressuscitaram que não eram deuses morreram de novo. Né? Vou citar um aqui. Teve um corpo que sepultaram ele na sepultura de Eliseu. Esse corpo despertou na hora e ressuscitou. Aquele menino lá em Sarapta, que ele se deitou sobre ele, ressuscitou e ele morreu de novo. Depois morreu de novo. Uma menina também, né? Que Jesus fala, Talita come, menina levanta-te e anda. Um moço, quando Jesus ia entrando, a mãe ia enterrando ele. Lázaro, algumas ressurreições, mas eles morreram de novo. Agora Jesus ressuscitou e continua vivo. O nosso Deus é um Deus vivo. Enquanto o Deus das nações, eles não ressuscitaram. Eles continuam no pó da terra. Concorda? Continuam. Eles ressuscitaram? Aonde está registrado que eles ressuscitaram? Me mostrem, por favor. Jesus ressuscitou. É Cristo Jesus quem morreu ou antes? Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. À direita de Deus. João teve essa visão lá em Apocalipse. Tá? A visão de Jesus ressuscitado. O nosso Deus é vivo. Ele é o Deus do impossível. E não adianta a galera espernear. Não adianta o inimigo nosso aí das nossas almas espernear. Não adianta as pessoas que não gostam da gente espernear. Isso é bobagem. Porque Cristo te chamou para ser vencedor. Vencedor para ir para o céu. Não é vencedor para ser rico. Tudo bem? Você pode até ser rico também, né? Não tem problema nenhum, não. Trabalhar bastante, estudar, Deus te abençoar, não fazer negócio errado, tal. Pode ser rico também. Ou já veio rico. Porque o nosso Deus é o Deus do rico também, tá, gente? Eu teve uma época da minha vida aí que eu não entendia muito bem isso, sabe? Que o nosso Deus era o Deus dos ricos. É o Deus do rico, é o Deus do pobre, é o Deus do mendigo, é o Deus da prostituta, é o Deus do gay, é o Deus da lésbica, é o Deus do negro, é o Deus do branco, é o Deus do vermelho, é o Deus do americano, é o Deus do chinês. Ele é o Deus de todos nós. E nos ama. E está vivo. E o Espírito Santo está aí na sua vida, fazendo a obra na sua vida, moldando, né? Nós somos como uma massa. O Espírito Santo vai nos moldando todos os dias, tirando a coisinha daqui, tirando dali, arrumando daqui, arrumando dali, aumentando o amor, dando consciência, né? Ciência. Versículo 35. Ó, já foram meia hora. Quem nos separará do amor de Cristo? Quando Paulo está falando isso aqui, ele está falando de uma imensidão de Deus, de uma grandeza de Deus tamanha, que não dá para se medir. É imensurável o tamanho do grande poder de Deus, e de Cristo, e do Espírito Santo de Deus, pois os três são um. Ele fala, será a tribulação? Quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? Nada conseguiu fazer Paulo separar. Nada conseguiu separar Paulo do amor de Cristo. Ele é testemunho vivo disso. Ele era do judaísmo, foi ensinado aos pés de Gamaliel, centurião, cidadão romano, rico, advogado, perseguia os cristãos e se torna esse cristão aqui. E tudo que tinha de ruim de acontecer na vida, aconteceu na vida dessa pessoa aqui de Paulo. Mas nada disso pôde separá-lo do amor de Cristo. Tem uma crentanhada mimimi aí, né, que dá uma trovejada lá, o cara para de ir na igreja. Não vou com a cara do pastor, não vou com a cara daquele irmão. Você acredita que teve uma pessoa que falou isso para mim esses dias? Chegou em mim e falou assim, olha, Ivaldir, eu fui para uma igreja e tal,
Eu comecei a olhar muito para as pessoas lá e eu estava errado. Mas depois que eu vi que eu estava errado, ainda bem que ele viu, depois ele viu. Então, nada pode separar do amor de Deus. Paulo está falando. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está perguntando. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ele passou por tudo isso. Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nada pode te separar do amor de Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo internauta. Se o amor de Cristo for verdadeiro no teu coração, nada vai separar, tá? Agora, se for um amorzinho de carnaval, aí vai separar, né? Mas o amor de Cristo no nosso coração, ele é eterno. Ele é grande. E ele é muito maior do que todas as coisas. Todas as coisas. Tribulação? Tribulação não é passando todo dia e toda hora. Beleza? Angústia? Ficamos angustiados. Vamos ter tribulação? Vai ter. Vai ter angústia? Vai ter angústia. Vai ser perseguido? Hoje nem tanto. Mas já foram perseguidos, né? Aqui nesse tempo era muito perseguido. A igreja no século I, vocês não calculam o que foi essa igreja. Vocês não têm noção. Quando eu estudei, eu fiz teologia, tem história da igreja, vocês não imaginam, esse povo reunia escondido dentro de catatumba. Não podia falar de Cristo. Era reunião escondida à luz de vela, dentro de cemitério, escondido, escondidíssimo. A igreja só ganhou esse corpo depois no século IV, porque existia uma perseguição tremenda em cima dos cristãos. Tá? Eles matavam, jogavam para o leão comer. Não era fácil. Não foi fácil o evangelho. Hoje está muito bom, né? Hoje a legislação está do nosso lado. Hoje nós temos liberdade religiosa. Não só nós, mas todas as religiões. Que eu concordo e acho muito bonito. Respeito todas elas. Todas. Então nada pode separar do amor de Cristo, tá? A não ser você. Só tem uma coisa que nos separa do amor de Cristo. Nós mesmos. Quando nós enveredamos para o caminho do mal, para o caminho do erro, para o caminho do pecado, começamos a olhar demais nas pessoas, viramos aqueles crentes mimimi, né? Neném, né? É nem na igreja, nem no mundo. Pô, colocamos defeito em todo mundo, achamos que nós somos melhores que os outros, achamos que nós somos mais santos que o outro. Não tem ninguém mais santo que ninguém aqui na face da terra. Não tem Valdemiro, não tem ninguém mais santo que ninguém aqui. Ninguém. Não tem. E nós achamos que somos melhores, achamos que somos santos e muitos perfeitos, e começamos a criticar, e já descombinamos com todo mundo da igreja e tal. Isso não pode ser assim. Só nós podemos nos separar do amor de Cristo, quando nós começamos a trilhar o caminho errado. Quando paramos de olhar para Cristo, vou voltar na pessoa que estava me falando, e Valdir, eu estava errado. Falando para mim. Não sei como é que surgiu essa ideia. Em vez de olhar para Cristo, comecei a olhar para as pessoas. Mas depois passou um tempo, eu me arrependi e voltei. Falei, amém, graças a Deus. Versículo 36, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ou seja, Paulo está falando aqui que nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nada disso pode separar você do amor de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Por quê? Porque o amor de Cristo é maior. Porque o nosso Deus é o maior. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. E Ele está no comando. Se você entregar a sua vida para Ele, Ele no comando da sua vida, tudo vai dar certo. Vai ter luta? Claro. Vai ter tribulação? Claro. Vai ter perseguição? Claro que vai. Vai ter fome? Se brincar até tem. Perigo? Todo dia. O Senhor está nos guardando aí, não está? Você não é um vitorioso? Claro que é. Nós não somos vitoriosos? Claro que somos. Olha para trás. Eu costumo falar sempre isso. Olha para trás. A minha irmã está assistindo aí, a Vilma. Vida dura que a minha família passou. Nós passamos fome lá em São Paulo, antes de ir para Muzambinho. Passamos fome em Muzambinho.
Vida dura, dificílima, miserável. Não tinha mais na onde ser pobre. Como eu sempre falo, que era pobre, 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 de marré, marré, marré. E o Senhor foi nos abençoando. E vem nos abençoando a cada dia. E nada nos tem nos faltado. O Senhor tem dado até demais, né? Hoje nós temos até demais, né? Lá em casa chegou a geladeira, nós morávamos lá em Garaí. Nós moramos em 2 fazendas, na fazenda Passa Quatro, lá no Tute. Nós não tínhamos televisão, não tinha geladeira. Nós moramos na fazenda Vila Flor, nós não tínhamos televisão, não tinha geladeira. Eu tinha mais de 20 anos de idade. Foi chegar uma televisão lá em casa, eu morava lá em Garaí, fazendo Santa Maria 2. Olha pra você ver, que pobreza. E hoje a vida que nós temos, Deus tem te abençoado. Às vezes nós que não enxergamos as bênçãos de Deus, somos ingratos. E queremos demais também. Nós nem precisamos de tanto, né, irmãos? Nem precisamos de tanto. A Luciane Maria está assistindo a gente, está mandando boa noite. Ela é lá da cidade de Areado. Mas Paulo chega aqui, ó, no versículo 37. Ele diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Quando a pessoa confia em Deus, ama a Deus, e o amor de Deus está nessa pessoa, ele é confiante, ele tem fé, ele enxerga lá na frente, ele enxerga as vitórias de Deus, ele não enxerga a derrota. Quando é crente mimimi, só vê derrota. Já conversaram com aquelas pessoas que têm mais de 50 mil doenças e é crente? E só reclama, e só reclama, e só reclama, e só reclama. Irmãos, o Senhor não nos chamou para ser murmuradores nem reclamadores. Nós temos que parar com isso e acreditar na vitória de Deus. Para sermos salvos. Nos mantermos na condição de eleitos, de escolhidos, de justificados. Paulo se coloca nessa condição aqui e fala que nada poderá nos separar do amor de Deus. Não é que olhou torto para mim. Não é porque eu não tenho um carro do ano. Não é porque eu não moro no centro. Isso nada importa, irmão. O que importa é o teu nome estar escrito no livro da vida. Agora, se você quiser querer bens aqui na terra, você pode orar bastante, tá? E trabalhar bastante, e estudar bastante. Gastar o seu dinheiro só naquilo que é pão, Deus vai te abençoar. Deus abençoou Davi lá, junto Labão, o sogro de Davi passou aí para trás 21 anos. Davi saiu de lá mais rico do que ele. Porque Deus abençoa sim, nos abençoa. Não tem problema nenhum para Deus te abençoar. Eu quero que Deus te abençoe mesmo, você seja bem rico mesmo. Quanto mais rico, melhor. Mas o problema aqui não é a riqueza de dinheiro, né? É a riqueza espiritual que nós estamos preocupados. Que a pessoa precisa conhecer primeiro essa riqueza. São 21 horas e 42 minutos. Ele fala que em todas essas coisas, todas, a tribulação, a angústia, a perseguição, a angústia virou moda, né? De um tempo para cá agora, a gente nem sabia o que era isso, agora virou um terror, tá todo mundo estressado, tá todo mundo depressivo. As pessoas estão tendo problema de ordem psicológica, cognitiva demais. É essa correria, essa loucura do dia a dia, né? Nossa vida vira um terror, né? Levanta cedo, tem 1000 coisas para fazer. É todo mundo preocupado com o Facebook, todo mundo preocupado com rede social, com WhatsApp. Todo mundo preocupado com tanta coisa que nós nem precisávamos se preocupar. Não é verdade? Às vezes nós nos preocupamos com tantas coisas e nós devemos preocupar com outras. Perseguição hoje praticamente não se tem. Perseguição religiosa como tinha nos dias de Paulo. A igreja foi muito perseguida. Ela foi perseguida a ponto deles se reunirem dentro de catatumbas, dentro de cavernas. Secretamente. Até no Brasil houve muita perseguição aqui. Quando chegaram os primeiros missionários aqui em 1537, houve perseguição. Houve muita perseguição, porque o Brasil tinha uma religião oficial. A liberdade religiosa vem chegar em 1879, já no século XIX.
Passaram uns 4 séculos aí onde tinha uma religião oficial. Mas ele fala que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo, você é muito mais do que vencedor. Por quê? Porque além de todas as bênçãos que você está recebendo aqui, já agora, quanto igreja abençoada, quanto justificado, quanto escolhido, como eleito, por fim você vai ter salvação e vida eterna, que é muito mais importante do que todas essas coisas, do que carro velho, do que carro novo, do que fazenda, do que casa no centro, do que plano de saúde, do que título. Isso tudo passa. Passa ou não passa? Passa e fica. Isso tudo às vezes faz o homem se desviar do grande amor de Deus. Lá no Gospé tem 2 cemitérios, né? Tem o Colina e tem os Magiares. Aqui tem o Ar do Anjo. Lá chega rico e chega pobre. Chega ou não chega? Chega. Mas qual a importância de chegar lá? É chegar lá salvo. Eu estava conversando com um rapaz lá em Cabo Verde, falei para ele assim, esse negócio é um negócio de morte. Ele falou, não, se você estiver preparado para morrer, não tem problema. Você tá? Brincando que ele falou, tô nada. Mas então precisa se preparar. Precisa se preparar. O homem precisa estar preparado para isso. Para saber que nós partimos. Que os nossos familiares partem, os nossos amigos partem. Mas Paulo fala aqui que em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Que é Cristo. Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos amou a ponto de morrer por nós na cruz. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe evangelho sem esse sangue derramado. E ele fala ainda, ó, versículo... Falta só 14 minutos se eu demorar aqui. Versículo 38. Porque estou certo. Ele falou, estou bem certo. Olha o que Paulo está falando. Porque eu, Paulo, estou bem certo de que nem a morte vai te separar do amor de Cristo. Nem a vida, nem os anjos, tá? Nem os principados, nem as potestades, nem as coisas do presente, o dinheiro, a família, tudo que nos rodeia, tudo que nos cerca e nos rodeia, nem do presente e nem do que está por vir, nem os poderes constituídos, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, meu amigo, nada, meu irmão, nada poderá, ele está falando no futuro aqui, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar o eleito. Nada pode separar o escolhido. Nada pode separar o justificado. Nada pode, tá? Pode até tentar. Como eu falei antes. Eles tentam. Tanta coisa tenta nos afastar do amor de Cristo, né? Começa em casa. Começa na família. Vai no trabalho. Vai nos estudos. São tantos problemas todos os dias. Mas o Senhor, todos os dias, Ele vem dando vitória para nós. Todos os dias. O Senhor continua te dando vitória. Todos os dias o Senhor vai te dar vitória. Se nós estivermos servindo a Ele. Todos os dias o Senhor está cuidando de você. Você acha que você está sozinho? Não está, você é templo do Espírito Santo. Todos os dias o Espírito Santo está cuidando da sua vida. Está te dando orientação, está te guardando, está te livrando, está te abençoando. Do raiar do sol ao pôr do sol. Jesus, Deus, o Espírito Santo cuida dos seus. Cuida e cuida muito bem. Não vai faltar nada, tá? Você não vai passar fome, não. Tá? Deus vai suprir
todas as suas necessidades. Paulo está falando aqui porque eu estou bem certo. Eu, Paulo, estou bem certo de que nem a morte. As pessoas falam que para a morte não tem jeito, né? Para a morte que tem jeito. Se morreu com Cristo, está guardado em Cristo. Nem a vida, nem as coisas do presente, nem as potestades, nem as coisas do mal, nada pode. Pode vir um exército maligno ali do adversário. Se você clamar o sangue de Jesus, aquele abraço, sai tudo correndo. Sai tudo correndo. Por quê? Porque é Jesus. É o Espírito Santo de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Nós precisamos confiar e entender a posição que você está, a posição que eu estou, a posição que a igreja se encontra. Uma posição privilegiada. Viu? E você faz parte desse privilégio. Nem do porvir, nem do futuro. E nem os poderes. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Pode tentar, pode espernear, fazer o que quiser. Você está guardado em Cristo. Amém? A sua família está guardada em Cristo. A sua casa está guardada em Cristo. Portanto, tem que parar de murmurar, parar de ficar falando muito e começar a agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. Olha para trás. Eu fiz essa olhada para trás agora mesmo. O quanto que nós já sofremos, o quanto que eu sofri quando não conhecia Jesus. O quanto a nossa vida era difícil, sem esperança, sem fé, sem amor, né? Largado ao léu. Mas quando Jesus entrou nas nossas vidas, a mudança que Jesus vem fazendo nas nossas vidas, a mudança que o Espírito Santo tem feito na vida das pessoas, nós estamos enxergando e vendo a cada dia. Além de tudo isso, a certeza, a convicção verdadeira e real, sem sensacionalismo, sem emocionalismo igrejeiro, porque hoje as igrejas estão lotadas de sensacionalismo, de emocionalismo psicológico, mas a certeza, a fé real da morada celestial, da palavra do Senhor se cumprindo. Então Paulo coloca aqui que ele fala que porque eu estou bem certo. Ele tem certeza. Você precisa ter certeza, eu preciso ter essa certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, versículo 38, 8 e 38, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. Quando ele fala coisa do presente aqui, coisa do nosso dia a dia aí, né? O dinheiro que nós temos no banco, a fazendona, as Amarok, as Cherokee, né? Os títulos, as casas boas. Isso não pode nos separar do amor de Cristo. Mas às vezes tenta, né? E às vezes até consegue separar alguns. Que começam a amar mais essas coisas do mundo do que a Deus, do que a Cristo. Então nós temos que ter ciência disso, que Paulo está falando. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode acontecer, nada disso pode separar você, eu e nós, os escolhidos do Senhor, tá? Nós precisamos ter essa fé, ter essa certeza, exercitar essa fé, viver essa fé a todos os momentos, parar de murmurar, parar de reclamar, acreditar nesse Deus do impossível, que eu vou trazer o Zacarias de volta aqui, né? Quando eu li aquele texto de Zacarias, acho que foi segunda-feira, ou terça, eu fiquei pasmado, irmãos, amigos. Eu pirei nessa leitura. Eu pasmei. O anjo falou para ele que Deus estava ouvindo a oração dele. Ele estava orando, olha que coisa maravilhosa. Milagre, né? Coisa impossível. Ele estava orando para ter um filho, ele já era velho. Minha mulher é velha. Velha.
Isso não é normal. E ela era estéril. Até naquele momento ela não tinha tido filho. O anjo falou para ele, estava orando secretamente, Deus que ouve secretamente, né? Falou, olha, Zacarias, Deus ouviu as tuas orações e Deus vai te dar um filho. E veio João Batista. Olha que coisa grandiosa. O homem orando em secreto para um pedido impossível até para os homens. Não é possível? Impossível. E a esterilidade lá, feminina, era tida como maldição. Então nós precisamos orar para as coisas impossíveis também, tá? Fazer a oração do Zacarias e contar só para Deus. Não vai ficar falando para os outros, não. Oração não foi feita para ficar trovejando para as ruas, né? Falando e... Oração é secreto. Oração é intimidade. Oração é cumplicidade, é nós com Deus, por meio de Cristo. E o Senhor ouviu a oração dele, a ponto do anjo Gabriel falar para ele, ó, eu sou o Gabriel. Deus ouviu a tua oração e vai te dar um filho. Aquilo ali, eu fiquei chocado. Dele ter essa relação para essa oração impossível. As orações impossíveis da Bíblia, Deus atendeu todas. Porque nós oramos por muita coisinha simples aqui, né? Todo dia. Deus ouve também. E responde. Está nos ouvindo nesse momento. Está respondendo às minhas orações e às tuas orações. Tá? Nessa certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Ninguém pode te condenar. Ele fala aqui, ó. Se Deus é por nós, todos nós, todos os cristãos, todas as denominações, todo aquele que professa a fé verdadeira e real, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, que Ele perdoou os nossos pecados, perdoa os nossos pecados. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra você. Pode até tentar, mas não vai conseguir te vencer. Porque maior é o que está contigo, maior é o que está conosco, maior é o que está nas nossas vidas. Muito maior do que todas as coisas. Muito maior do que todas as coisas. Eu estava fazendo um estudo esses dias sobre... Eu sou professor de história e sou teólogo. Vocês não entendem. É até difícil de explicar a magnitude do Império Egípcio. E depois a magnitude, o tamanho do Império Romano. O Império Egípcio é um dos primeiros impérios. As primeiras cidades-estado. Vocês não imaginam o que era o Império Egípcio. Vocês não imaginam o que é aquilo. O poder dos faraós, eles eram homens deuses, semideuses. E Moisés vai lá. Moisés e Arão, que depois se torna Arão. Era Arão, virou Arão. Moisés vai lá e fala para ele, ó, eu sou quem sou, me envia a voz. Eu vim aqui no nome do Senhor e libertou aquele povo. Vocês não têm a capacidade. É muito difícil, até de nós que somos formados na área, entender como isso aconteceu. Só o poder de Deus. Só o poder de Deus. Deus tira esse povo de lá e leva para uma terra prometida, para a Palestina. Então, é muito grande. O Império Romano era tão grande, os faraós eram tão poderosos, e vai o Moisésinho da vida lá, que foi criado no meio deles, e liberta aquele povo. Isso é o poder de Deus. O nosso Deus cuida do seu povo. Cuidou daquele povo durante 40 anos no deserto. Cuidou daquele povo lá no Egito, cuidou dos povos na Babilônia. Cuida de você, cuida de mim, cuida de nós. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode ser contra você. A partir do momento que você esteja em Cristo, arraigado em Cristo e na palavra do Senhor. Tá? Em Cristo, na palavra do Senhor. Sendo templo, tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Dê um fim de semana abençoado. Acredite. Tenha fé.
firmeza. O Senhor tem ricas bênçãos espirituais na tua vida. Deus abençoe você, tua família. Tenha um bom fim de semana a todos. Segunda-feira a gente volta novamente, tá? Com o projeto Evangelho das Quatro Paredes. Fiquem todos com Deus. Na paz do Senhor. Tchau, tchau.